prazer poder estar aqui com os irmãos nessa noite, a convite do pastor Wellington. É um prazer cooperar com ele e ainda maior prazer é estar aqui para glorificar a Deus, transmitindo a sua palavra. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para abrirem as Bíblias comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nosso irmão já fez a leitura. Ele fez até o versículo 8. Obrigado. Nós iremos fazer apenas até o versículo 6, porque são esses versículos que nós iremos estudar hoje à noite. Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 6. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso amado e eterno Deus, te louvamos por esta noite, te louvamos por este ajuntamento dos santos, te louvamos pelo grande privilégio que temos de te adorar, de te exaltar, de te glorificar através de cânticos espirituais. Nós queremos continuar ainda em adoração, em louvor, diante da tua palavra. Ó Senhor, nos auxilie no entendimento, na compreensão da tua palavra. Ajuda a mim na minha fraqueza, na minha limitação. Usa-me como instrumento para edificar a tua igreja nessa noite. E assim oramos, Senhor Deus, suplicamos as suas bênçãos para esse tempo, no precioso nome de Cristo. Amém. Você se preocupa com o futuro? Muitas pessoas sim. Há pessoas que na verdade são fascinadas e até mesmo obcecadas pelo futuro. Na minha adolescência eu conheci uma jovem que todos os dias ouvia o rádio para saber como seria o seu dia, através do horóscopo. E dependendo das previsões do horóscopo, ela evitava até mesmo sair de casa. Outras pessoas procuram conhecer o futuro através de cartas de tarô, leitura das mãos, bola de cristal e outros meios. Nós sabemos que todas essas tentativas de discernir o futuro são tolas e inúteis, porque somente Deus conhece o futuro. E somente Deus revela o futuro. E isso porque Ele mesmo decretou todos os acontecimentos da história humana. O nosso texto que iremos estudar é aqui Apocalipse 1 a 6, mas antes eu gostaria de convidá-los para olharem comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 a 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículos
9 a 10. Está escrito assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Portanto, o Deus a quem servimos é o Deus que, desde o princípio, anuncia as coisas que hão de acontecer. Ele, e somente Ele, tem o conhecimento e o controle de todos os acontecimentos. Porque todos os acontecimentos foram decretados por Ele mesmo. Portanto, a Escritura é a única fonte segura onde podemos encontrar a verdade acerca do futuro. Nós podemos olhar para o Antigo Testamento e observarmos homens de Deus como Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias. Todos eles profetizaram acerca do futuro e as suas profecias, elas se cumpriram à risca. Por ser um livro profético, Apocalipse tem muito a dizer sobre eventos futuros. Mas Apocalipse é muito mais do que um livro que fala a respeito do futuro. Hoje à noite, meus irmãos, eu gostaria de apresentar para vocês 4 razões para ler, para estudar, para conhecer o livro de Apocalipse. Se você ainda não leu esse livro, eu quero lhe apresentar essas razões. Se você já leu alguma vez, volte a ler. Há razões para lermos, para estudarmos, para conhecermos esse último livro da Escritura Sagrada. E a primeira delas, nós encontramos no primeiro versículo do livro. Então, os irmãos podem abrir lá suas Bíblias comigo, voltando para Apocalipse, capítulo 1. A primeira razão para lermos, para estudarmos, para conhecermos o livro de Apocalipse, é porque esse livro, ele contém uma mensagem reveladora. Observe aí o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Muitos crentes evitam o livro de Apocalipse porque acreditam que esse livro é um livro selado. Acreditam que esse livro é um livro de coisas encobertas. É um livro de difícil entendimento. É um livro apenas para teólogos, para os grandes estudiosos das Escrituras Sagradas. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse é o oposto disto. Apocalipse significa tirar o véu, significa descobrir, revelar aquilo que está escondido, que está oculto. E já no último capítulo de Apocalipse, Deus diz: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Portanto, Apocalipse não é um livro enigmático, um livro selado, lacrado, um livro de difícil compreensão. Não, Apocalipse é revelação. Apocalipse é uma demonstração do que Deus tem preparado para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Outros não se aproximam do livro de Apocalipse porque acreditam que se trata de um livro em que se relata apenas catástrofes, tragédia, caos. E de fato, Apocalipse hoje tornou-se sinônimo de tragédia. Nós vemos isso, por exemplo, nos filmes. Os filmes lançados aí
pela indústria, né? A indústria cinematográfica. Se você for assistir um filme apocalíptico, você já sabe que vai haver muita tragédia, muita desgraça, não é? Então, a concepção que muitas pessoas têm de Apocalipse, que é um livro onde você vai encontrar apenas isso: catástrofe, tragédia, caos. Mas, irmãos, Apocalipse não fala apenas de caos, de tragédias, mas Apocalipse é, antes de tudo, uma revelação do plano vitorioso e triunfante de Cristo e da sua igreja. Apocalipse é um desvendamento da própria pessoa de Cristo. Apocalipse revela Cristo em sua glória, em sua majestade. Cristo apresenta Jesus Cristo em toda a sua autoridade, em todo o seu poder, em toda a sua soberania. Então, é um livro que deve nos encher de interesse, de curiosidade, de desejo, porque é uma revelação de Deus para nós, para a sua igreja. Observem comigo aí. Observe a forma como a mensagem foi entregue. Veja comigo aí os versículos 1 e 2. Observe. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe mostrou. Aliás, desculpe, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, observe, Deus deu essa mensagem a Jesus, que a enviou por meio de um anjo a João. E João, então, escreve às 7 igrejas da Ásia. E hoje está aqui, diante de nós. Foi assim que a mensagem, foi assim que esse livro chegou até as nossas mãos. Então, a primeira razão por que devemos ler o livro de Apocalipse é porque ele tem uma mensagem reveladora, uma mensagem que vai nos mostrar muito a respeito de Deus, muito a respeito de Cristo, muito a respeito do plano de Deus, muito a respeito do futuro, da eternidade. É uma revelação muito especial. Portanto, devemos ler. Precisamos conhecer esse livro. A segunda razão para lermos o livro de Apocalipse, nós encontramos no versículo 3. Está escrito lá: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A segunda razão para lermos o livro de Apocalipse é porque ele contém uma mensagem abençoadora. A palavra bem-aventurado significa feliz, abençoado. Então aqui Deus promete abençoar de maneira especial aqueles que leem, ouvem e obedecem a mensagem desse livro. Aqui nós temos uma pequena descrição do culto primitivo. Aqueles que leem são os pastores, os mestres, os responsáveis pelo ensino. Aqueles que ouvem, a igreja. Aqueles que estão ali ouvindo a palavra durante um culto de adoração a Deus. Aqueles que obedecem, que se submetem à mensagem. Deus promete abençoar aqueles que se debruçam sobre esse livro para ler, para estudar, para conhecer, para transmitir. É uma promessa de bênção. Irmãos, é impossível ser bem-aventurado ou abençoado mantendo distância da palavra de Deus. Nós já sabemos disso.
esse não é um ensino apenas do Novo Testamento, né? Nós encontramos, por exemplo, lá no Salmo 1, lá nos primeiros 3 versículos, lá diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quais são as consequências? Quais são os resultados disso? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, se queremos ser homens, mulheres, jovens, que são abençoados por Deus, precisamos nos apegar à sua palavra, precisamos ler a sua palavra, precisamos conhecer a sua palavra. E aqui no versículo 3, há uma promessa de bênção especial para aqueles que leem esse último livro do Novo Testamento, né? O livro que fecha o cânon das Escrituras Sagradas, o livro de Apocalipse. É uma promessa específica de bênção para aqueles que leem e praticam o que está escrito nesse livro. Lá no último capítulo, capítulo 22, versículo 7, está escrito: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Nós encontramos versículos dentro do livro de Apocalipse mencionando bênçãos para aqueles que leem, para aqueles que conhecem esse livro. E a maior bênção de todas é conhecer o próprio Jesus Cristo. Apocalipse começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Apocalipse não só é uma revelação da parte de Jesus Cristo, mas é uma revelação do próprio Jesus Cristo, da pessoa de Cristo. Nenhum livro da Bíblia revela tanto a majestade de Cristo como o livro de Apocalipse. Pastor Wellington começou o nosso culto hoje lendo o texto em que João tem uma visão de Cristo em toda a sua glória e majestade. João, que esteve ao lado de Cristo durante a sua humilhação, que esteve com ele, que tinha intimidade com ele, que debruçou a sua cabeça sobre o peito dele. Agora ele tem uma visão de Cristo. E diante dessa visão que ele tem de Cristo, ele cai prostrado aos seus pés. Tamanha glória, tamanha majestade do Senhor. A maior bênção de todas ao ler Apocalipse é que nós teremos um conhecimento ainda maior do Cordeiro de Deus, do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ler o livro de Apocalipse, irmãos, nós experimentaremos muitas bênçãos em Cristo. Experimentaremos felicidade, gozo, satisfação. Portanto, é imperativo que os crentes estejam atentos à verdade que encontramos nesse livro. A leitura redundará em bênção para você, redundará em bênção para a sua família, redundará em crescimento, em fortalecimento da sua alma. Então, por que ler Apocalipse? Primeiro, porque ele tem uma mensagem reveladora. Segundo, porque ele nos traz uma mensagem abençoadora. Terceira razão para lermos o livro de Apocalipse é que Apocalipse também nos traz uma mensagem enriquecedora. Observe comigo aí os versículos 4 a 5. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia,
graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Graça e paz. Graça e paz resumem todas as riquezas espirituais que nos pertencem em Cristo Jesus. Nós sabemos que graça é o favor imerecido que Deus nos concedeu, a nós que somos imprestáveis pecadores. Nós que, pela graça, fomos salvos e temos as nossas vidas regidas pela graça. Nada somos ou temos a parte da graça de Deus. Então, graça e paz são um resumo de tudo que temos em Cristo. Fomos salvos pela graça, Efésios 2:8, um versículo bastante conhecido por todos nós, não é? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Fomos salvos pela graça, estávamos perdidos, condenados, cegos, destinados ao inferno, e Deus nos alcançou na sua imensa graça. Mas a graça não apenas nos salvou, a graça, ela também nos assiste na nossa vida cristã. A graça é o meio pelo qual crescemos, é o meio pelo qual servimos. Tudo é pela graça. Estamos aqui pela graça. Não estamos aqui porque somos fortes o suficiente, ou porque somos inteligentes o bastante. Estamos aqui unicamente pela graça de Deus. E se servimos, e se cooperamos, e se contribuímos com o reino de Deus, também é pela graça. Eu gostaria que os irmãos saíssem um pouquinho aqui de Apocalipse e fossem comigo lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículos 10 a 11. Eu acho muito interessante as palavras usadas aqui pelo apóstolo Paulo quanto à graça de Deus. Paulo foi possivelmente aquele que mais destacou a graça, que mais falou a respeito da graça de Deus. E aqui em 1 Coríntios 15, versículos 10 a 11, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Eu acho muito interessante como Paulo fala de si mesmo. Ele fala de si mesmo como o menor dos apóstolos. Ele fala de si mesmo como o principal dos pecadores. E isso é graça. Quanto mais revestidos da graça de Deus somos, mais reconhecemos quão pequenos somos, quão frágeis somos, quão dependentes somos do nosso Deus. Paulo olha para si mesmo como o menor dos apóstolos. Ele diz: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, eu fui um perseguidor da igreja. Então, ele continua dizendo: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo, ele fala da graça como um poder que o impulsiona a servir, que o impulsiona a produzir, que o impulsiona a trabalhar.
Irmãos, a graça de Deus não é estática, não é inerte. A graça de Deus não é inoperante. A graça de Deus é a força que Deus concede ao seu povo, aos seus servos, para servi-lo, para glorificá-lo. Foi a graça de Deus que assistiu muitos servos de Deus do passado, lhes concedendo a coragem de enfrentar o martírio, a morte, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho de Cristo. Há muito tempo atrás, eu li um livro que eu nunca mais consegui encontrar. Na verdade, o livro não era meu, era um livro emprestado, né? Mas o título do livro era Mártires do Coliseu Romano. Eu não sei se alguém aqui já leu, mas nesse livro existia ali um relato dos cristãos perseguidos, dos cristãos que eram presos e mortos por conta da sua fé. E eu lembro que, ao ler esse livro, eu me deparei com uma passagem onde alguns crentes estavam presos, aguardando serem lançados às feras no dia seguinte. Então eles estavam lá dentro de uma jaula, e no dia seguinte eles seriam lançados para as feras, a menos que negassem Cristo. E alguns irmãos que ainda estavam em liberdade foram visitá-los às escondidas, para consolá-los, para confortá-los. E ao chegarem lá, ao invés deles consolarem e confortarem aqueles que queriam ser lançados às feras no dia seguinte, eles é que foram consolados, né? E eles sentiram até mesmo o desejo de estarem lá dentro daquela jaula. Aqueles que enfrentaram o martírio, enfrentaram porque foram revestidos pela graça. Não foram simplesmente porque eram fiéis, porque eram corajosos, porque estavam dispostos a sacrificar a própria vida por Cristo. Não. A graça de Deus os assistiu. Então a graça de Deus, ela é poderosa para nos manter de pé, para nos tornar produtivos no serviço de Deus. A graça de Deus, ela é enriquecedora. Devemos, irmãos, rogar a Deus: Senhor, dá-me mais da tua graça. O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo dizendo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Pela graça, nós temos paz. Paz com Deus e paz de Deus. Pela graça, nós encontraremos calma, tranquilidade em tempos difíceis, em tempos conturbados, em tempos de incerteza, em tempos de insegurança. Tudo é pela graça. Portanto, graça e paz resumem todas as riquezas que nós podemos ter e temos em Cristo. E qual é a fonte dessa graça? A fonte dessa graça é o nosso Deus. É o Deus triuno. Observem novamente aí, irmãos, os versículos 4 e 5. Observe aí. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. De onde vem essa graça? De onde vem essa paz? Ele diz: da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui nós temos uma referência a Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade. E nos mostra que Deus é aquele que está eternamente presente. Sua presença não é limitada pelo tempo. O nosso Deus é aquele que é, que era e que há de vir. É aquele que está eternamente presente conosco.
eternamente presente em nós, nos concedendo graça. E João continua, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E aqui nós nos deparamos com essa pluralidade, da parte dos 7 espíritos. Mas a Bíblia não diz que há somente um espírito, não é? Por exemplo, lá em Efésios 4, o apóstolo Paulo diz, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, por que 7 espíritos? Irmãos, em Apocalipse, o número 7, ele tem um significado importante. Em Apocalipse, o número 7 simboliza perfeição, simboliza plenitude. Então nós temos, por exemplo, as 7 igrejas, os 7 candeeiros de ouro, que representam as 7 igrejas. E aqui nós temos os 7 espíritos. Isso fala da plenitude. Isso fala da perfeição. Isso revela que o Espírito Santo, em Apocalipse, ele é apresentado em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Então, nós recebemos graça e paz da parte de Deus Pai e da parte do Espírito Santo, que aqui é descrito como 7 espíritos, apontando a sua plenitude e a sua glória. Agora veja o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. É interessante que o Senhor Jesus Cristo ele é mencionado por último. Geralmente, quando nós falamos da Trindade, nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, não é? E aqui João menciona, nós temos aqui em Apocalipse a menção do Pai, do Espírito e agora, por último, de Jesus Cristo. Mas, possivelmente, uma das razões é porque no versículo 5 nós temos uma descrição mais detalhada da pessoa de Cristo. Jesus Cristo aqui, ele é chamado de fiel testemunha. E isso porque Jesus Cristo ele foi fiel durante todo o seu ministério. O Senhor Jesus Cristo nunca deixou de dar testemunho do Pai, mesmo nas horas mais difíceis, mesmo diante do maior sofrimento e da morte. Cristo jamais deixou de dar testemunho do Pai. Ele é a fiel testemunha. Ele também é chamado de primogênito dos mortos. E por quê? Outros não ressuscitaram antes dele? A razão por que ele é chamado de primogênito dos mortos é porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória para sempre. Todos os que ressuscitaram antes dele voltaram a morrer. Nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou em glória e permanece vivo eternamente. Ele também é chamado de soberano dos reis da terra. Isso significa que ele está acima de todos os governantes da terra. Nós, como igreja, nós precisamos olhar para Jesus Cristo e entender que ele é aquele que detém toda a autoridade. Ele está acima de tudo e de todos os impérios, nações e dos reis da terra. Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não devemos temer. Não devemos temer os homens, ou aqueles que estão revestidos de autoridade, porque Cristo é uma autoridade superior. Ele está acima. E é nele que confiamos. É a ele quem servimos. É a ele a quem pertencemos.
as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, juntas, são a fonte da graça e da paz que nós precisamos. Em nossas orações, muitas vezes nós estamos rogando por tantas coisas, né? Tantas coisas. Mas lembra-se das palavras que o apóstolo Paulo ouviu: a minha graça te basta. Então, por que ler Apocalipse? Porque encontraremos nesse livro uma mensagem reveladora, abençoadora e enriquecedora. E por último, a última razão para lermos esse livro é porque ele contém uma mensagem inspiradora. Veja comigo aí a parte B do versículo 5 e o versículo 6. Está escrito assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João continua ainda falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. E algo toma conta dele. Ele irrompe em louvor, em gratidão, em adoração, ao contemplar aquilo que Cristo fez, a obra de Cristo. João diz: aquele que nos ama. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, é aquele que nos ama. Será que há algo mais consolador, mais confortador, mais encorajador do que termos a certeza absoluta de que somos amados por Cristo? Observe que o verbo aqui está no presente. Não está escrito não está dizendo aquele que nos amou, mas aquele que nos ama. O amor de Cristo por nós é algo que permanece. Ele nos amou, ainda nos ama e nos amará para sempre. Então, isso é muito consolador, é muito confortador, porque a nossa vida, a nossa caminhada é cheia de surpresas. Não sabemos o que vem pela frente. Não sabemos. Não sabemos o que iremos enfrentar. Mas uma coisa é certa. De uma coisa nós podemos ter absoluta certeza: existe alguém que nos ama e continuará nos amando sempre e eternamente. E esse alguém é Jesus Cristo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Cristo, por amor, trouxe para nós liberdade. Liberdade dos nossos pecados. Irmãos, isso fala de um ato de redenção concluído. Ele nos libertou. A sua obra, o seu sacrifício foi perfeito, foi substitutivo. E nós fomos libertos. Não somos mais escravos do pecado. Não somos mais condenados por conta dos nossos pecados. Nós fomos libertados por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte. E João continua dizendo: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O amor de Cristo pela igreja, o amor de Cristo por nós, o amor de Cristo por aqueles a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo, o levou
à cruz, a derramar o seu próprio sangue para nos libertar dos nossos pecados. Mas não apenas isso. Ele também nos constitui reino e sacerdotes para Deus. Irmãos, a igreja, ela não foi amada e libertada para nada. A igreja, o povo de Deus, tem uma missão a cumprir. Todos nós, você e eu. Enquanto estivermos nesse mundo, enquanto estivermos nessa terra, nós temos uma missão a cumprir, nós temos uma tarefa, nós temos algo a fazer para Deus e para a sua glória. Nós fomos constituídos por Jesus Cristo, reino e sacerdotes. Somos um reino, não apenas porque Cristo reina sobre nós, mas porque nós participamos do seu reino. E iremos participar da glória do seu reino na eternidade futura. Por isso nós somos parte do reino de Deus. E um reinado implica em serviço, em trabalho. Em um reino, os súditos servem. Nós já estamos no reino de Deus, nós já fazemos parte do reino de Deus. Então, essa ideia de uma igreja meramente espectadora, uma igreja que não é ativa, que não está trabalhando, uma igreja que não é operosa, não é bíblica. Nós somos o reino de Deus, nós fazemos parte do reino de Cristo. Ele é o nosso rei. Há um serviço, há um trabalho a fazer. E esse trabalho vai continuar eternamente. Na eternidade nós iremos continuar servindo. É um reino. Nós estaremos servindo a Deus. O céu não é um lugar onde as pessoas vão estar lá só repousando, descansando, dormindo, sem nada para fazer, de braços cruzados. Eu não sei exatamente o que nós iremos fazer lá, mas há serviço. A Bíblia diz que os seus servos os servirão. Não é? E também fomos constituídos também sacerdotes. Isso significa, irmãos, que nós temos livre acesso a Deus. Nós somos uma raça de sacerdotes reais. Nós somos aqueles que representam Deus nesse mundo. Nós somos aqueles que fazem a mediação entre os homens e Deus por meio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho. A única forma dos pecadores se aproximarem de Deus, se chegarem a Deus, é por meio da igreja, por meio da pregação do Evangelho, por intermédio da igreja. Então nós somos sacerdotes. Temos livre acesso a Deus, podemos adorá-lo, podemos conversar com Deus, podemos entrar no Santo dos Santos, nos seus átrios. Deus realiza a sua obra neste mundo através de nós. E tudo isso é possível por causa do sacrifício de Cristo, do amor dele, do seu sangue derramado na cruz. E da bênção que ele nos concedeu de sermos constituídos reino e sacerdotes para Deus. Quando João reflete, quando João pensa, quando João observa essas coisas, as palavras dele não são outras senão de louvor, de adoração. Ele diz: a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ler o livro de Apocalipse encherá o nosso coração de inspiração, de desejo de adorá-lo verdadeiramente, não apenas com os lábios, não de forma mecânica, mas com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Vale a pena ler esse livro, né? Por que ler o livro de Apocalipse? Porque nós temos em Apocalipse revelação
bênção, riqueza e inspiração. Então leia o livro, estude esse livro. Eu não sei se o pastor Elton já ensinou aqui, acho que não, né? Apocalipse, talvez seja um desafio, né, pastor? Futuro, ensinar esse livro aqui para a igreja, para os irmãos. Irmãos, essa mensagem que eu trouxe para vocês aqui é apenas, na verdade, uma introdução, né, porque eu estou ensinando Apocalipse lá em Caiçara. Eu não tenho a pretensão de ensinar o livro todo, mas comecei. Então, essa aqui é uma pequena introdução. O pastor Elton me pegou de surpresa para pregar aqui. E eu trouxe essa introdução aqui para os irmãos, tá bom? Amém? Vamos orar. Eu estou feliz de estar aqui, estou feliz de ver aqui vários irmãos, né? O pastor Aguiar, a sua esposa, muita alegria para mim revê-los. O irmão Benedito, lá de Bela Cruz, né? Ele também está aqui hoje. É um prazer grande rever os irmãos. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso amado Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos em Jijoca. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque temos esse livro que fecha o cânon das Escrituras Sagradas e que traz para nós, ó Deus, tanto conhecimento. Nos dê a graça de ler, de conhecer esse livro, de sermos praticantes das verdades que temos nele. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos por esse tempo, no precioso nome de Cristo. Amém. Pastor Wellington.